E a gente recebe agora a dupla titular do programa Cripto Brasil, a apresentadora Rita Vu e o CEO da Digital, Rodrigo Batista, que estiveram no Rio de Janeiro na semana passada para acompanhar o Blockchain Rio. O evento ele se consolida como um dos principais da América Latina para discutir a tecnologia blockchain e também as finanças digitais. Então, quero dar o meu bom dia primeiramente para a Rita. Seja bem-vinda, Rita. Bom dia, Marcelo, para vocês, para todos que nos acompanham, Rodrigo também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcelo, Rita e a você que nos assiste. Ô Rita, você que olha tudo com aquele olhar de lince ali, né, como uma águia por cima ali, que conhece bastante esse setor, faz um balanção para a gente do evento. Bom, Marcelo, acho que a gente pode dizer com certeza que o balanço desse evento ele foi extremamente positivo. Inclusive, ele superou as expectativas, não só dos organizadores, mas principalmente dos participantes. O evento estava realmente muito interessante, com muita gente legal. E ele, na verdade, foi um grande sucesso, né? Se a gente for comparar em relação ao evento do ano passado, 2024, teve aí um crescimento de 11% no número de participantes. Então, a gente teve aí um pouco mais de 20 mil pessoas participando e ele realmente se consolidou como um grande evento em blockchain, finanças digitais, toda a inovação Web3, como um evento global. A gente pode dizer que na América Latina, com certeza, o Brasil é o país protagonista quando a gente pensa em tecnologias descentralizadas, mas o evento, ele sim é uma grande referência global e isso até por conta dos participantes internacionais que tiveram. A gente teve um aumento desses participantes internacionais em relação ao ano passado. Só para citar alguns aqui, a gente teve o Sergei Nazarov, que é fundador, né, e também CEO da Chainlink. A gente teve o Mikhail Shalunov, que é o CEO da Fireblocks, o Kirill Gretman, que é o CEO da Conduit. Então, a gente teve muitos participantes internacionais, o que traz esse reforço do evento, né, como um grande evento global relacionado ao tema. A gente teve presença de autoridades importantes, né, então, o Gabriel Galípolo estava presente no evento, né, o presidente do Banco Central. A gente Falou teve do Drex, também... Rita? Falou do Drex, ele não trouxe muitas novidades, né? Ele meio que acabou falando um pouco como que estava o desenvolvimento. As novidades vieram em relação às outras mesas, né? Que a gente acabou sabendo ali em primeira mão algumas questões relacionadas ao Drex, mas teve também autoridades, né, de El Salvador, o Juan Carlos Reis, que é da Comissão de Ativos Digitais de El Salvador. A gente sabe que El Salvador foi o primeiro país a adotar o Bitcoin aí como uma moeda também oficial. A gente teve o Roberto Silva, que é o presidente do que seria a CVM da Argentina. Então, essas autoridades também trouxeram esse caráter, né, bastante institucional para o evento. Lógico, a gente viu ali também o apoio institucional crescer, patrocínio do BNDES, teve mais de 100 patrocinadores, então também isso trouxe um reforço bastante grande. Teve uma expansão educacional. Para quem não sabe, o Blockchain Rio ele não é só esse evento focado de 2 dias, mas ele acontece ao longo do ano com o Blockchain on the Road, que ele percorre aí várias cidades, e esse ano foram 13 cidades no Brasil, 18 universidades. Então, por isso que eles falam, né, que o Blockchain Rio ele não é um evento, mas sim um ecossistema, porque ele acontece ao longo do ano. Então, a gente tem esse caráter educacional bastante importante. O que a gente viu, então, foi esse crescimento não só quantitativo em relação aos números, mas qualitativo. Se a gente for pegar os palestrantes também, todos muito bons, e a gente teve aí quase 500 palestrantes. Então, a gente está vendo que realmente o Brasil ele está se tornando aí uma referência global quando a gente pensa em blockchain, em criptoeconomia. Então, foi bastante interessante acompanhar o evento e, com certeza, as expectativas estão altas para 2026. Para você que é mergulhada nesse mundo, é como ter ido à Disney, né, Rita? Com certeza. Tinha a parte da feira, então deu para conhecer muitas empresas relacionadas, foi super bacana, deu para fazer muito networking também. Então, como eles falam, né? Não é só esse evento, mas realmente todo esse ecossistema que gravita e também os pós, né, que tem desses 2 dias também foi tudo muito interessante. Agora, Rodrigo, mudando de assunto, aqui a gente fala muito de Bitcoin, mas a Ethereum tem uma blockchain até mais sofisticada que o Bitcoin e ali quietinha também está avançando, né? Ela atingiu a melhor marca de 2025, chegando aí a $4.000.
Queria que você desse uma perspectiva para a gente sobre o que a gente pode esperar, então, dessa altcoin aí. Bom, Marcelo, falando rapidamente aqui da Ethereum, foi, vamos dizer assim, o segundo blockchain relevante que foi criado. Não foi a segunda, assim, foram criadas várias outras antes, mas foi a segunda em termos de inovação a ser criado. E o Ethereum, ele hoje sim um destaque, ele está ganhando bastante atenção da mídia, bastante atenção dos investidores. Para você ter uma ideia, Marcelo, Rita, ele se valorizou mais de quase 50% nos últimos 30 dias, 200% desde que a gente estreou o programa aqui em abril, e ele teve uma máxima histórica alguns anos atrás de $4.800, e agora ele está em quase 4.500, então a gente está se aproximando aí desse preço histórico, né? E o principal motivo, Marcelo, é que são os mesmos motivos que têm guiado ali o Bitcoin, né? Então, a gente tem um ambiente regulatório nos Estados Unidos que está muito favorável, e aí com esse ambiente regulatório, a gente vê os fundos de investimentos e instituições comprando o Ethereum. Então, ontem, os principais ETFs de Ethereum tiveram $1 bilhão de fluxo entrando, então é um fluxo comprador muito forte. Desde o dia 1º de agosto, a gente teve uma única pessoa, que a gente não sabe quem é, mas olhando os dados do blockchain, teve uma única pessoa, uma única entidade comprando $1,3 bilhões em Bitcoin, em Ethereum. Então, tem sido uma força compradora muito grande. Então, isso somar... Então, essas questões dos Estados Unidos, mais esse dos institucionais, a adoção dele, né? Ele é como se fosse uma plataforma para desenvolvimento, para programação. Essa adoção tem acelerado muito. Ele tem uma natureza parecida com a do Bitcoin ali, de que a quantidade que vai sendo criada, ela vai diminuindo ali ao longo do tempo. Tem atualizações técnicas para vir em novembro, então tem muita gente ali especulando para onde vai isso, tem gente acreditando que vai para $8 mil, para $10 mil. É muito difícil, né, arriscar o que vai acontecer com essa moeda ao longo do ano. E aí vem sempre aquela minha dica, né, Marcelo? Se você quer começar a conhecer, entender esse ecossistema, não espera, sei lá, investe R$10 por mês, se for essa a sua disponibilidade, ou R$100 se for, ou R$1.000. Cada um tem ali tentar ter uma disponibilidade e começar. O segredo aqui é começar. Eu acredito que tanto o Bitcoin quanto o Ethereum são uma oportunidade única na história de você entrar numa tecnologia que ainda está no começo e ter os ganhos se essas tecnologias forem adotadas em massa, igual elas estão começando a ser adotadas, Marcelo. Rodrigo, esses dias eu estava lendo um artigo muito interessante sobre o tal do halving, né, do Bitcoin, que significa um certo ciclo ali, né? Que de vez em quando aí cai a recompensa para minerar Bitcoin, isso mexe no preço, então tem aquele ciclo em que o Bitcoin sobe muito, depois cai, em tese a gente estaria entrando no período em que cai. Mas esse artigo que eu li estava dizendo que dessa vez isso pode não acontecer justamente pelo avanço institucional do Bitcoin. Você acredita que o fato de ter havido uma capitalização estimada aí em $4 trilhões no mercado cripto, ele pode fazer o Bitcoin atingir novos recordes, apesar desse ciclo aí histórico? Marcelo, eu sou dos que acreditam que esse ciclo não vai se repetir agora. A gente está vendo, como a gente estava falando aqui, né, essa questão dos governos, né, americano e aí na cola dele brasileiro e diversos outros governos, investidores institucionais. Recentemente a gente viu o fundo de pensão dos Estados Unidos sendo autorizado a comprar Bitcoin. E esses são talvez os principais veículos, alguns dos principais veículos de investimento do mundo. Então tem muito dinheiro, muita gente começando a olhar e prestar atenção. Então acredito sim, Marcelo, que a chance de o Bitcoin chegar em novos recordes de preço ainda esse ano, ela é palpável. De novo, é um mercado muito volátil, né? As notícias, todo dia são notícias novas, às vezes a gente começa a definir a pauta para o programa e já durante o programa as notícias já são outras, mas é bem provável sim, por conta de tudo isso que está acontecendo, principalmente a questão regulatória, taxa de juros dos Estados Unidos diminuindo, que sim, que o Bitcoin, o Ethereum e as principais criptomoedas, elas devem continuar valorizando aí, e $4 trilhões para um mercado
dessa proporção, ainda é baixo, Marcelo. Então, para vocês terem uma ideia, a última vez que eu olhei o mercado de ouro estava em torno de 20 trilhões de dólares. Então, a gente tem muito espaço para criptomoedas ocupar isso e a gente considerar que muita gente acredita que é o ouro digital ou o ouro melhorado, né? Rita Vu, Rodrigo Batista, muito obrigado mais uma vez pela presença dos dois. E não percam, toda quarta-feira, 10 da noite, tem Cripto Brasil. Um abraço para vocês. Até a próxima.